Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, hoje uma série de vídeos, e no primeiro vídeo falamos a respeito de Angola, no segundo vídeo falamos a respeito de uma carta que nós recebemos de um obreiro, ele ainda é obreiro, e estamos falando sobre os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive nessa instituição por mais de 30 anos. Bom, e hoje eu quero falar, agora nesse vídeo, melhor dizendo, eu quero falar sobre o que eu sei da construção do Templo de Salomão. A construção do Templo de Salomão. Bom, eu estava em Portugal no ano de 2002 e fiquei lá até 2009, de 2002 até 2009, que eu fiquei em Portugal. Então, eu lembro que pelo ano aí de 2004, 2005, por aí, a Copa do Mundo de futebol, ela ia ser na Alemanha. E havia então a Copa das Confederações, porque o país que ele vai sediar a Copa do Mundo, ele também é a sede da Copa das Confederações. Então estava tendo a Copa das Confederações na Alemanha. E eu lembro que o Bispo Gonçalves, até então diretor da Record, o presidente da Record, né? Ele que estava na Record, ele foi até a Europa, passou por Portugal, porque o Bispo Macedo estava lá em Portugal. E ele foi até a Alemanha e também foi até a Suíça para negociar os direitos da Copa do Mundo. A Copa do Mundo que seria realizada, se eu não me engano, em 2014 no Brasil. Ou aquela que... porque a primeira teve a Copa do Mundo de 2006, né? 2002... a Copa do Mundo, que foi nos Estados Unidos, que o Brasil ganhou, não é isso? Em 2002, foi nos Estados Unidos? Bom, não lembro agora. Mas 2002 o Brasil ganhou. Depois teve 2006, que seria na Alemanha. Então 2002 foi Japão e Coreia, não é isso? Por aí. 2006 na Alemanha e 2010 na África do Sul, e 2014 seria no Brasil. Então o Bispo Gonçalves estava negociando a transmissão da Copa exclusivamente pela Record. Então tinha que negociar com a FIFA. E a sede da FIFA é na Suíça. Então, a igreja tinha realizado uma fogueira santa para poder arrecadar o dinheiro para a Copa do Mundo, que era uma proposta de 250 milhões de dólares. Bom, o que aconteceu? A FIFA não aceitou
a proposta da Record. Acho que nem foi por causa do dinheiro, mas sim porque acho que a FIFA entendeu que a Record não tinha experiência ainda para fazer uma transmissão da Copa do Mundo. E continuou então com a Globo. Continuou com a Globo. A Copa do Mundo de 2014, que seria aqui no Brasil. Muito bem. Quando o Bispo Macedo, então, teve a notícia de que não iria ser realizada a Copa do Mundo, a transmissão pela Record, eu lembro que estávamos lá num escritório, lá em Chelas. Chelas é um bairro, né, onde tem a Igreja Universal do Reino de Deus, lá em Portugal, em Lisboa, próximo ao aeroporto de Portela. Então estávamos num escritório. Eu, o Bispo Macedo e o Bispo Romualdo. E tinha uma réplica do templo que tinha sido trazida de Israel. E estava lá como enfeite. Estava lá como um souvenir, um adereço lá no escritório. E o bispo pegou aquela réplica e ele olhou para o Romualdo e falou: olha, Romualdo, nosso projeto, não sei e tal. Então, eu não sei se já existia um projeto para a construção do templo, ou se a construção do templo, ela se deu justamente porque a negociação com a FIFA deu errado. É por isso que eu falo para você que mesmo eu estando lá na liderança, na cúpula da igreja, existiam coisas que eu não tinha acesso. Eu tomava conhecimento assim, porque às vezes estava almoçando, ou às vezes eles conversavam assim na minha frente, eu ia tomando conhecimento. Mas essas decisões não passavam por mim. Então eu lembro que a partir daquele momento que se falou que não iria ter a Copa do Mundo transmitida pela Record, então se focou mais a construção do templo. Então, eu não sei se partiu dali, se era um plano B, ou se já vinha esse projeto. Mas o que eu posso garantir para você é que o projeto da construção do templo e a inauguração foi justamente para que a Igreja Universal do Reino de Deus e a Record tivessem também um grande evento junto com o evento da Copa. Por isso que a Copa acontece no mês de junho e julho, né? E a final no dia 13 de julho de 2014, e a inauguração do templo se dá no dia 30 ou 31 de julho. Então você veja que as coisas elas se cruzam. E ainda tem o jejum de Daniel, que foi, aliás, nessa época foi o jejum de Jesus, 40 dias de jejum. Por que o bispo faz esses jejuns? O jejum de Daniel e o jejum de Jesus, onde as pessoas não podem ter informações seculares. Existem vários objetivos para isso. Primeiro é que as pessoas elas assistam só os programas da igreja, leiam só os livros da igreja, ouçam só as mensagens do bispo, justamente para alienar as pessoas, para que as pessoas não tenham acesso a outras informações. Segundo, para que as pessoas não assistam à Rede Globo, para que as pessoas não assistam à Globo, para tirar a audiência da Globo. E terceiro, que muitas vezes a igreja, por causa dos seus relacionamentos políticos, dos seus relacionamentos comerciais, ela tem acesso a determinadas informações. Ela tem acesso a determinadas notícias que vão sair contra ela.
Então ela já faz o jejum de Daniel para as pessoas não terem acesso a essas notícias que saem contra a igreja. Por exemplo, no jejum mesmo de Daniel que teve esse ano, saíram várias notícias. Notícia de avião da igreja que foi apreendido, né? Os vídeos que nós temos colocado, saíram notícias relacionadas à igreja. Mas as pessoas, como elas estão no jejum de Daniel, então elas não têm acesso a essas notícias. A visita, por exemplo, do bispo Marcelo Crivella até a Igreja Mundial, lá abraçando o apóstolo Valdemiro, tudo isso aconteceu no jejum de Daniel, justamente para as pessoas não terem acesso. Então eles manipulam. Então, voltando à construção do templo, foi a partir daí. Ou já havia antes um plano, caso a Copa do Mundo não fosse transmitida para a Record, e esse plano iria ser colocado como um plano B, né? E você veja que a construção do templo de Salomão em São Paulo é uma construção num lugar totalmente impróprio para aquilo, né? Com certeza existem muitas maracutaias em relação à construção desse templo, porque ali não era permitido construir o templo, numa construção daquela, né? Ali não é permitido isso. Então, com certeza é um templo que dizem que é santo, que dizem que é o lugar que Deus escolheu, mas ele foi construído em cima de maracutaias. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, é isso que eu sei em relação à construção do templo. Até porque eu saí depois, eu saí em 2013. 2013 eu saí da igreja. Então, o que eu posso dizer para você em relação à construção do templo é isso. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo. Muitas pessoas têm dito assim, mas por que a igreja então cresce tanto? Bom, primeiro que eu acho que a igreja já não está crescendo mais. Eles agora estão mantendo aquilo que foi conquistado, aquilo que foi feito há anos passados, e mantendo através de mídia, mantendo através de um esforço muito grande. Agora, você não deveria se preocupar com isso não. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica, por exemplo, também cresceu muito. Cresceu muito. E é grande até hoje. Outros impérios e outros reinos também foram grandes. E nem por isso eram de Deus. Né? O Império Romano, o Império Babilônico, o próprio Egito. O próprio Egito chegou a escravizar os hebreus. Né? Hitler, por exemplo, cresceu muito também, dominou quase a Europa inteira. Então, o fato de uma instituição ou de alguém criar um império não significa que aquilo ali seja de Deus. Aí você vai dizer assim, mas bispo, o senhor ficou lá 30 anos. É verdade, fiquei, já falei aqui e volto a repetir, posso ter ficado por fazer vista grossa, posso ter ficado por certo comodismo, posso ter ficado porque usufruía de benefícios, né? Por exemplo, luxo, posso ter ficado por isso também. Agora, se eu não ficasse também esse tempo todo, você daria crédito ao que eu estou falando? Ou eu tomaria conhecimento das coisas que eu tomei conhecimento? Então Deus permite certas coisas. E outra coisa muito importante, muitas coisas que nós fizemos, nós achávamos que estávamos fazendo para Deus. Porque nós fomos ensinados na igreja a isso, nós fomos doutrinados a isso. Eu já ouvi o Bispo Macedo falando, para a obra vale até gol de mão. E você pode ver isso na biografia do Bispo Macedo. Na biografia dele, ele fala que na negociação, ele não, mas o senhor Demerval fala
que o Bispo Macedo pede a um pastor lá pro Vita Vieira para colocar um maço de cigarro no bolso para ir negociar a Record, para que não percebam que ele ou que eles eram da igreja. Então o engano já vem de longe. O Gonçalves dá um depoimento, o Bispo Gonçalves dá um depoimento dizendo que na época ele tem que fugir da polícia com o Bispo Macedo. Eles se escondem, eles viram fugitivos. Então fugir da polícia também já era algo antigo. E nós achávamos que isso era o quê? Perseguição. Nós achávamos que as coisas que a polícia, que outros estavam falando, estavam errados. Nós pensávamos assim. Por exemplo, quando nós entramos na Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo não era contra, aliás, ele não era a favor ao aborto. Ele não era a favor ao aborto. Ele tomou essa posição aí de alguns anos para cá, ou se ele era, ele nunca tinha falado quando nós entramos na igreja. Pelo contrário, eu lembro que quando minha esposa ficou grávida de gêmeos, lá no ano de 90, foi 90, Tê? 90, 91, né? Por aí. Minha esposa ficou grávida no ano de 90, o Bispo Gonçalves era o bispo do Rio de Janeiro, o Bispo Macedo estava lá na abolição, aquela antiga, e nós fomos chamados lá para saber, para conhecer a esposa, que ia ter os gêmeos, né? Ali no momento, havia ali um espírito de que não, o pastor podia ter filhos. Essa questão da vasectomia, essa questão da adoção, que eu vou falar também sobre adoção, prometi para vocês, vou falar a respeito do lar dos idosos, o lar das crianças lá em Portugal, vou falar sobre isso. Então algumas coisas, elas mudaram na igreja. E nós fomos participando dessas mudanças como se as coisas fossem assim mesmo. Como se as coisas fossem assim, não é para obra. Para obra vale tudo. Para obra vale tudo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo é o que eu sei a respeito do Templo de Salomão, que para mim, no meu entender, foi um plano B, porque a Record não conseguiu os direitos de transmissão da Copa do Mundo. É um templo que, biblicamente, ele foge totalmente daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, fere a palavra de Deus, essa é a grande verdade. Não podemos considerar como templo de Salomão, porque nem na época de Jesus o templo era o templo de Salomão, porque o templo de Salomão já havia sido destruído por Nabucodonosor, né? Aquele lá era o templo de Herodes, e esse aí eu considero como o templo do Bispo Macedo. Para mim é o templo do Bispo Macedo. E o que nós podemos até falar sobre o templo é que as escrituras falam que o anticristo iria se sentar no terceiro templo, né? Mas esse terceiro templo seria construído em Jerusalém, lá em Jerusalém. Então, biblicamente, existem muitas heresias. É um templo construído em cima de falcatruas, não tenha dúvida disso, porque ali não era permitido. Deve ter tido muito acordo político. Eu não tenho conhecimento desses acordos, mas com certeza teve. Com certeza teve acordos políticos para a construção desse templo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui nesses vídeos de hoje, nessa série de 3 vídeos que nós gravamos, são esses assuntos. Vamos gravar mais durante a semana. Dê aí o seu ok, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Faça um favor, peça as pessoas para se inscrever nesse novo canal, porque esse novo canal, ele foi colocado no ar há pouco tempo agora, porque o outro, eles denunciaram, a Igreja Universal do Reino de Deus denunciou e foi removido. Então, por favor, peça as pessoas para se inscrever nesse novo canal, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.